Imagina o caos. O sistema da sua empresa cai, o banco de dados corrompe e ninguém consegue acessar nada. Agora a pergunta é: o que fazer antes para isso não acontecer? Hoje eu vou te mostrar como o Azure ajuda a garantir alta disponibilidade, backup e recuperação de desastre. Eu sou o Douglas e esse é o Mão na Nuvem, o canal que descomplica a computação em nuvem para você aplicar no seu dia a dia. Quando a gente fala de continuidade na nuvem, existem três camadas principais que trabalham juntas. Alta disponibilidade, ou HA, mantém o sistema no ar mesmo quando há falhas. Backup protege os dados, permitindo restaurar versões anteriores. E Disaster Recovery garante que, mesmo se uma região inteira cair, o ambiente volte a funcionar em outro local. Cada uma tem um papel diferente e juntas formam um escudo da sua operação na nuvem. Eu vou mostrar um pouquinho sobre como cada uma funciona. Vamos começar pela alta disponibilidade. No Azure ela começa com a arquitetura. Então, por exemplo, você pode distribuir as suas máquinas virtuais em Availability Sets ou Availability Zones. Isso garante que se um data center falhar, outro possa assumir automaticamente aquele serviço. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês um diagrama de como isso funciona e na prática como fazer isso, tá bom? Serviços como App Service, AKS, né, que é o Azure Kubernetes Services, e o Database, ele já vem com essas altas disponibilidades integradas, então basta você escolher o plano certo. E é importante lembrar, né? Quanto mais disponível o serviço esteja, maior o custo. Por isso é importante entender o tier que você está criando o seu recurso. A gente falou um pouquinho disso no último vídeo, né? Então vocês podem dar uma olhadinha lá. E algumas coisas que a gente vai falar aqui a gente também já abordou, como por exemplo criação de máquina virtual. Vocês podem ver que no terceiro vídeo do canal, nós falamos sobre isso, tá? Então é importante que vocês vejam o histórico de vídeos, porque a gente está construindo uma trilha de conhecimento e abordando temas sequenciais, né? Você pode ver esse vídeo sem ter visto outros, você vai conseguir entender, mas essa sequência é importante para que você tenha essa trilha de aprendizado, tá bom? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a alta disponibilidade, tá? Então, o que é alta disponibilidade? Ela fornece zonas diferentes que são grupos separados dentro da mesma região, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma VM no Brasil, tá? E existem vários data centers no Brasil. Se eu não escolher uma zona de disponibilidade, a minha VM vai ficar apenas em um data center. Se esse data center falhar, a minha VM, obviamente, vai parar de funcionar, tá? Então, quando você habilita as zonas, você garante que a sua VM esteja dispersa em vários data centers. Então, se o meu data center 1 falhar, a minha VM está replicada no meu data center 2. Se o meu data center 2 falhar, a minha VM está replicada no meu data center 3. Então, isso é importante porque dentro de uma região pode haver falha em um data center e no outro não. Por exemplo, tem um data center no Rio de Janeiro e um em São Paulo. No Rio pode falhar por conta de algum problema, mas tem o de São Paulo que ainda está funcionando na minha região do Brasil, tá? E na zona de São Paulo, né? Então é importante vocês habilitarem essas zonas para que as suas VMs fiquem dispersas, mesmo que regionalmente. Aqui está explicando um pouquinho. Então, por exemplo, a minha região 1 eu tenho 3 zonas, então eu tenho 3 data centers. A minha região 2 eu tenho 3 zonas, então também tenho 3 data centers, como eu expliquei. Pode ser um no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um em Recife, por exemplo. Então, quando eu habilito isso, eu coloco a minha máquina dispersa dentro da mesma região, tá? Mostrando um pouquinho aqui dentro do Azure isso para vocês. Por exemplo, essa VM aqui que eu tenho criada, eu não tenho uma zona de disponibilidade ativa nela, tá? Eu queria deixar dessa forma porque para mostrar
que vocês podem criar a zona de disponibilidade mesmo depois da VM já podem habilitar, né, mesmo depois da VM já criada, tá? Então aqui, ó, eu posso vir na introdução, tá? E aqui eu habilito essa zona de disponibilidade, tá vendo? Zona 1, zona 2 ou zona 3. Quando eu habilito isso, a minha VM vai ficar dispersa, né, dentro da mesma região. Então, em vários data centers dentro da mesma região, tá? Eu cliquei no próximo aqui, ele vai para propriedades e revisão, mas eu já aqui ele apareceu, ó, a zona de disponibilidade, o tamanho. Eu vou clicar no próximo. Aqui ele vai carregar aqui, né, o valor de destino, no caso o nome da VM, a NIC, as informações os recursos, né, que ele vai replicar na outra zona, tá? Porque na primeira zona já está criada a VM, então ele não precisa fazer isso, tá bom? Aqui eu já tenho uma VM, que é a Lab VM, ela já está com a zona de disponibilidade, tá? Então se eu vim aqui em disponibilidade mais dimensionamento, vocês podem ver, ó, que essa VM já está protegida contra falhas por zona de disponibilidade, tá? Então aqui, ó, disponibilidade na zona 1, Central West em execução. Falhou meu data center, eu estou tranquilo que a minha VM está replicada numa outra região, tá bom? Basicamente é isso. Eu já deixei criado algumas coisas para esse tópico, para esses tópicos, né? Porque são coisas que demoram para ser criadas, porque a gente está falando de replicação e etc. Então eu já deixei algumas coisas criadas, mas eu vou mostrar tudo para vocês ali, como eu mostrei agora, como funciona, como vocês fazem para poder habilitar isso, tá bom? Já o backup é a base da segurança dos dados. No Azure ele é configurado através do Recovery Service Vault, que permite proteger máquinas, banco de dados e até mesmo recursos não on-premises se você tiver, tá? Nele você pode definir políticas de retenção, você pode definir agendamento e até uma restauração pontual caso vocês precisem. Então, eu quero restaurar, mas sem por um motivo específico, né? Algo pontual e não necessariamente por conta de uma perda. Então eu posso fazer isso, tá? E outra coisa interessante também é que vocês podem integrar com o Key Vault para proteger as chaves e as credenciais. A gente falou um pouquinho sobre Key Vault no vídeo Azure no piloto automático, então vocês podem dar uma olhada lá para poder também ver um pouquinho sobre Key Vault, né? E o Automation Account, que também é usado nessas questões de backup, de alta disponibilidade, disaster recovery. Muitas vezes o Automation é usado para poder fazer alguma configuração na VM, tá bom? Sobre o backup, deixa eu mostrar ele um pouquinho para vocês. Então eu venho aqui na minha VM, tá? Então aqui meu Lab VM. Aqui eu tenho a opção de backup, tá? E aqui no backup, como eu já tenho um Recovery Service Vault criado, eu coloco aqui selecionar um existente. Aqui tem as políticas de segurança, já tem as políticas criadas, mas eu posso criar uma nova. Por exemplo, essa está falando que a cada 4 horas, iniciado 8 da manhã do horário de UTC, ele vai fazer esse backup, tá? E aqui está falando do disco que ele vai fazer o backup. Eu vou clicar aqui para poder habilitar. Ele vai fazer uma validação e vai habilitar esse backup. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu vir aqui no meu aqui, ó, na região, ó, vocês podem ver que ele está replicando aquela questão lá da alta disponibilidade, tá? Então, tá vendo? Ele criou uma VM, uma replicação do outro lado, ele criou aqui uma nova rede, né, uma NIC, ele criou aqui um endereço público de IP,
ele criou uma rede virtual barra subnet do outro lado e um grupo de segurança que é onde a gente cria as regras para poder liberar as portas, tá? Então, essa aqui é aquela questão lá do alta disponibilidade, eu não vou mover porque eu já tenho uma, mas vocês viram como que faz essa configuração. Voltando aqui pro backup que a gente estava falando, então se eu vim aqui no meu, eu já coloquei lá para habilitar, né? Ele já está habilitando, mas deixa eu mostrar aqui para vocês o Recovery Vault, tá? Que é esse recurso aqui, tá? Então aqui no meu Recovery Vault eu tenho algumas opções. Então eu tenho itens de backup. Então aqui eu tenho, tá vendo, os itens que eu consigo fazer o backup. Então máquina virtual, storage account, SQL database dentro da VM. Então tem as opções de backup. Nos meus itens replicados é o meu DR, eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente, tá? E aqui eu tenho as políticas de backup, tá? Então se eu quiser criar uma política, por exemplo, eu quero fazer o backup uma vez por dia, eu posso criar essa política aqui, porque vocês viram que eu escolhi foi essa aqui que já é automaticamente criado pelo Azure, que é a cada 4 horas. Mas eu posso aqui, se eu quiser, trocar essa política, por exemplo, para cada 12 horas, tá? Então é importante que vocês saibam que também vocês conseguem criar uma política de backup caso vocês queiram, tá bom? Aqui no itens de backup vocês podem ver que já está até aparecendo minha máquina virtual aqui. Então se eu clicar aqui, eu tenho aqui a minha máquina virtual, tá aprovado, o status ele está iniciando e o scan não está configurado, né? Mas vai ser configurado assim que finalizou aqui agora, né? Daqui a um tempinho ele já vai estar ali com esses status todos atualizados, tá bom? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é sobre o Recovery Service Vault, tá? Então o Recovery Service Vault, como que eu faço para criar? Eu venho na busca, procuro aqui por Recovery Vault, ele vai achar aqui, ó, cofre dos Recovery Services, tá? Ou Service Recovery Vault, que é esse seu navegador, né? Seu portal tiver em inglês. Eu clico em criar aqui e essa parte aqui é bem simples, tá? Então eu seleciono aqui o meu grupo de recurso. Uma coisa importante é a região, tá? E aí já estendendo aqui para o DR. O DR, o Recovery Service Vault, ele tem que estar na região de destino, tá? Então se a minha VM estiver na Central US e o meu Disaster Recovery, né, vai para a região de East West, que o Disaster Recovery, o que é o Disaster Recovery, tá? Aproveitando, a gente já entra nesse tema. O Disaster Recovery, ele é o plano B, tá? Então quando tudo deu errado na minha região toda, minha região caiu, não sei, ou aconteceu algum desastre natural, e aí eu vou precisar ter o meu recurso numa outra região. O Recovery Vault, a opção de Disaster Recovery, ela é usado para isso, tá? Para esses cenários. Então eu tenho que ter esse meu recurso na minha região de destino, tá? Então a minha VM está em Central US e eu quero ter uma replicação dela em East US para caso o Central US dê algum problema, minha região inteira caia, tá? Então quando eu criar o site Recovery, eu preciso criar ele nessa região de destino, tá? Então aqui é muito simples, eu coloco o nome, eu coloco a região. Aqui a redundância, eu deixo ele geograficamente redundante, né? A criptografia, eu peço para ele usar o Manage Identity da própria Microsoft. Essas opções aqui posso deixar público, não tem problema, de rede. As propriedades de cofre aqui eu não preciso marcar nada. As marcas são as tags, né? Também não necessariamente eu preciso colocar. E aí revisar e criar, tá bom? É bem tranquilo essa parte da criação do Recovery Service Vault. Vocês só tem que ficar atento com essa questão da região, tá? Que se você quiser usar ele para DR, ele precisa estar na região de destino, tá? Para backup não, para backup ele tem que estar na região de origem, beleza? Então essas são algumas
das diferençazinhas. Voltando aqui para o Azure, existem algumas formas da gente criar o Disaster Recovery via Recovery Service Vault, tá? A primeira forma de vocês fazerem isso é vocês irem direto na VM que vocês desejam habilitar, tá? Ou no Web App ou em qualquer outro recurso. Aí você tem a opção aqui de desastre, de backup mais recuperação de desastre. Se você vir aqui em recuperação de desastre, você vai ver que a própria Microsoft vai sugerir uma região para você fazer esse Disaster Recovery, tá bom? Então quando você clica em avançar aqui, ele vai te dizer o que ele vai estar criando na região de destino, tá? Então ele vai criar aqui um grupo de recursos, ele vai criar uma rede, ele vai criar uma disponibilidade, ele vai criar um automation account aqui para você automatizar alguma tarefa caso você queira, né? Então alguma configuração da VM, um start, um stop, que é um tema que a gente já abordou em um dos nossos vídeos. Então essa aqui é uma das formas de você habilitar. A outra forma de você habilitar é você ir até o Recovery Service Vault que você tem criado, você ir em itens replicados, e aqui você pode replicar um item que você queira, tá? Então aqui, por exemplo, máquina virtual, eu posso replicar aqui até computadores físicos, né? Então no on-premises, eu posso ter aqui um Hyper-V, uma VMware, que são virtualizações, né? Então tem várias opções que eu posso utilizar o meu Disaster Recovery. No meu caso, eu já deixei um criado aqui, tá? Então vocês podem ver que a minha VM, minha Lab VM, ela tá protegida, tá? Ela tá íntegra aqui, né, no status, né, de replicação. Então se eu clicar aqui nela, eu consigo ver uma coisa interessante, que é esse diagrama de como essa replicação está funcionando, tá? Então aqui é a minha origem, Central US, eu tenho a minha VM e eu tenho um Storage Account para cache, que foi criado automaticamente quando eu habilitei o Disaster Recovery, tá? Se eu tiver um Storage, eu posso usar um que eu já tenha criado. E na minha região de destino, o que que tá? Tá o Recovery Service Vault e tá o meu disco. De fato, o disco é a única coisa que já fica replicada do outro lado, tá bom? Então esse diagrama aqui é bem interessante, que ele mostra exatamente como que isso está funcionando. Uma outra coisa importante é vocês fazerem o failover, tá? O que que é o failover? De fato é o teste, tá? De fato ele vai validar se a sua VM ela está conseguindo fazer essa replicação para a região de destino, tá? Então se eu fizer esse teste do failover, a minha máquina vai ser criada na minha região de destino. Se vocês verem aqui, eu vou mostrar para vocês a minha região de destino que eu tenho criada. Vocês vão poder notar que aqui na minha região de destino, ó, eu não tenho nada, tá vendo? Eu só tenho meu site recovery e minha conta de automação. A minha VM ela não está aqui, por quê? Porque essa replicação ela não aconteceu, tá? Ela não aconteceu ainda. E aqui o storage account é onde está o meu disco replicado, tá? Mas de fato essa replicação ainda não ocorreu, então por isso que eu não tenho a minha VM aqui desse lado. Quando eu fizer o failover, aí sim a minha VM vai para o outro lado. Existem duas opções de failover quando você clica aqui no teste de failover, que é importante eu comentar, tá? Que é a RTO e a RPO, tá? E quais são as diferenças entre elas? RTO é o tempo máximo aceitável que o sistema pode ficar fora do ar, tá? Então isso é o RPO. Então o meu RPO é muito curto, então o meu sistema ele tem que subir rápido. Então aqui eu seleciono qual opção que eu quero. Ou você tem o RPO, que é a quantidade máxima de dados. O que isso significa? Eu quero recuperar 100% dos meus dados sem nenhuma falha disso. Vai demorar um pouco mais para recuperar, mas vai trazer tudo direitinho. O RTO não, ele vai
recuperar mais rápido e os dados vão ser carregados conforme o tempo. Tá bom? Essa é a diferença. Os seus dados vão ser carregados nas duas opções, só que uns dados vão ser carregados mais rápido, então a minha aplicação vai logo subir, mas pode ser que demore para os dados serem processados, né? Por exemplo, se eu tenho um catálogo de filmes, a minha aplicação vai subir, mas pode ser que o catálogo esteja um pouco desatualizado, tá? Então essa é a diferença entre os dois. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, rapidinho, de um tema que a gente passou, é sobre a alta disponibilidade. Eu posso habilitar as minhas zonas no momento da criação da máquina. Tá? Eu mostrei só a partir do momento que a máquina já tivesse criada, né? Mas aqui, ó, opções de disponibilidade. Eu posso escolher zonas de disponibilidade e aqui eu posso selecionar as zonas que eu quero que a minha máquina faça essa disponibilidade. Então, isso é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês hoje de alta disponibilidade, de disaster recovery e backup, para vocês poderem entender essas questões. Trazendo um pouquinho do que a gente comentou na última agenda. Se a gente comparar com outras nuvens, na AWS, o nome do serviço que faz isso é o Elastic Disaster Recovery, e para o backup é o Backup Services. Então vocês podem ver que são dois recursos diferentes. No Google, o serviço chama Backup IDR, então também tem uma diferença. O principal benefício da Azure é que ele é integrado, tá? Então você faz ali o backup, você faz a replicação, você faz o failover dentro de um único local, como eu mostrei para vocês, tá? Então essa é a principal diferença da Microsoft, mas os três provedores oferecem configurações de alta disponibilidade, de backup e de disaster recovery, tá bom? Então é importante também comentar isso, trazendo esse gancho do tema que a gente comentou nos últimos vídeos, tá? Então, vocês já sabem, né? Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, de compartilhar, de ativar as notificações para continuar recebendo os conteúdos. E eu quero saber, me conta aí, no seu ambiente, você usa backup, usa alta disponibilidade, usa disaster recovery? Você já precisou de fato acionar algum desses mecanismos? Deixem aí nos comentários para a gente poder fazer essa interação. E não deixem de se inscrever, curtir e compartilhar. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo.